Oi galera, como é que vocês estão? Gente, hoje eu vim falar sobre o caso da menina que caiu no vulcão, a Juliana Marins, que infelizmente faleceu. E foi um caso que teve repercussão nacional e internacional. Os brasileiros ficaram muito comovidos e nós do esporte também ficamos muito comovidos, impressionados e com aquela sensação de ter que fazer algo para trazer mais informação, ajudar e evitar que isso aconteça de novo. Recentemente houveram muitos casos, de acidentes, só que eu resolvi falar mais de um acidente que corresponde à minha área, a área de educação física, esporte e tal. E um caso que eu me identifiquei por já ter feito muitas trilhas e também ter feito já vários esportes de aventura também. E pelo que eu soube, a Juliana ela já praticava vários tipos de esporte de aventura, inclusive, pelo que eu vi, ela também fazia algum conteúdo para o canal Off, que é um canal sobre esporte de aventura, surf, montanhismo, skate, entre outros. Então ela já praticava, já tinha uma certa experiência, mas acredito que ela não era profissional em trek, em montanhismo, esse tipo de coisa. Muitas pessoas julgaram a Juliana, por que ela estava fazendo lá, por que ela se arriscou tanto. E assim, na minha opinião, como praticante de esporte de aventura, como profissional, é o quê? Gente, a vida também, ela é perigosa quando você não faz nada. Se você tá em casa, em depressão, não consegue avançar, não sai da zona de conforto, você também está em risco psicológico. Então tem outros riscos envolvidos. Não tem como a gente julgar tanto a menina nesse sentido. O que ela estava fazendo lá? Ela estava praticando uma modalidade que ela já fazia, já estava acostumada a estar nesse meio, só que infelizmente houve uma fatalidade. Na minha opinião, ela errou em alguns pontos, como equipamentos. Ela estava com poucos equipamentos de segurança. Eu vi só que ela estava com a botinha de trekking e as luvinhas, pra se precisar escalar. Pouco equipamento de segurança para uma trilha tão intensa, para uma trilha alta, íngreme, que também era mais perigoso, nível de periculosidade maior. Então, realmente, na questão equipamentos, ela errou. Não teve essa visão de, não, vou mais preparada para isso. Eu também já errei nesse quesito equipamento de segurança. Uma vez eu fui surfar numa praia conhecida como Matadeiro, aqui em Floripa, e eu fui surfar de stand-up com uma amiga e a gente esqueceu o lash, que é a cordinha que liga a prancha ao tornozelo, para dar segurança. A gente esqueceu e o lash dessa prancha, ele tinha que ser mais forte. A gente comprou um lash qualquer e isso foi crucial no meu acidente. Vou mostrar aqui a foto pra vocês. Eu me machuquei e eu poderia ter morrido nesse acidente. Então assim, o equipamento de segurança é primordial. E é crucial, causando fatalidades. E outra questão que eu sempre preguei aqui, falei para os meus alunos, para mim mesma, nunca vá sozinho praticar um esporte de aventura. Claro que no caso a menina, ela contou com um guia, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, essa questão do guia. Mas nunca vá sem um amigo, pessoa de confiança, fazer esporte de aventura, porque a natureza ela é selvagem, gente, é difícil, não é assim, nós somos meros seres humanos mortais, Então assim, eu tive uma história de um aluno que foi surfar sozinho na época, eu acho que ele foi surfar na Nicarágua, não lembro direito, e ele entrou no mar sozinho, ficou 8 horas no mar, até que ele conseguiu sair depois de muito tempo. Ele achou que ele ia morrer e depois eu tive que dar conta dele no sentido de ajustar as lesões. Ele ficou com muita lesão no ombro, no peitoral, nas costas, então ele fez muito pilates, ele se traumatizou e eu ajudei ele psicologicamente a sair desse trauma e também na questão física. Então assim, não vá sozinho sem pessoas de confiança. A menina, ela foi com guia, mas pelo que eu vi, ela não tinha ninguém de confiança ali, nenhum amigo, ninguém nesse sentido. E isso também é um sinal importante. E outra questão do guia. Pelo que eu vi, o guia era um menino local ali que estava simplesmente mostrando o caminho, talvez não era uma agência de turismo profissional. E isso também é primordial, você se conectar, você fazer uma compra de um pacote com uma agência de turismo profissional. Não apenas, eu vou pagar mais barato. A gente não sabe se foi isso também, gente? Porque às vezes as pessoas falam uma coisa e a gente vai na onda. Mas se atentar a buscar profissionais que vão dar segurança pra gente em qualquer esporte que a gente tenha mais dificuldade ou esportes que exijam mais segurança, Eu sempre falei que o esporte radical, ele é muito mais difícil, mais desafiador de se fazer, então tudo a gente tem que fazer com mais atenção. E eu sempre fui uma pessoa que eu busquei viajar com agência de turismo, porque eu sou uma pessoa que eu não entendia nada de viagem, sempre viajei muito pouco na minha vida. E quando eu queria viajar, eu fazia sempre com agência para me sentir mais segura, Então assim, fica a dica, agência de viagem profissional, Não se jogue em qualquer coisa. E por fim, a questão, também teve a questão do vulcão ter a parte sobrenatural, os mistérios ali, que as pessoas fazem rituais, as pessoas locais fazem rituais pro vulcão. Também tem essa parte religiosa, espiritual, que também a gente tem que prestar atenção. Por quê?
Porque numa dessas, as pessoas elas são bitoladas, né? A gente não conhece a cultura local. Você chega lá, a pessoa, só caiu, beleza, é uma oferenda pro vulcão. Gente, às vezes na cabeça deles é isso mesmo, porque é a cultura deles. Cada lugar tem uma cultura. E aí a pessoa faz um descaso com um ser humano que não tem a mesma cultura, porque a pessoa vai pensar na cultura dela, não na nossa. Então tem isso também. Sempre que você for para um local, estude a geografia do lugar, estude a cultura do lugar, saiba onde você está pisando para tomar mais cuidado também. E é isso, gente. Fica aqui a minha reflexão sobre tudo isso que aconteceu. Foi uma pena, né, a moça ter caído lá e ter acontecido tudo isso. O resgate demorou. Pode ser uma questão cultural, pode ser negligência mesmo, a gente não sabe. Mas foi muito triste, né? Todo mundo. Eu fiquei na esperança que ela ia sair dessa. Falei, não, ela é raçuda, brasileira, vai conseguir, mas não é assim, né? Cara, bateu um frio, a gente já tá morrendo de frio e foi bem triste. Espero que a família, né, superar não é a palavra, mas que a família tenha um pouquinho de conforto, né, com esse calor dos brasileiros, né, de tentar trazer um pouco de carinho nesse momento e que Deus a acompanhe, que ela faça boas coisas onde ela estiver hoje em dia, lá no céu. E é isso. Beijos, até mais.